perdemos a guerra. Esse será o desfecho, segundo Volodymyr Zelensky, caso os Estados Unidos, na nova gestão Donald Trump, cumpra a promessa de cortar a ajuda militar e financeira ao país do leste europeu. Além disso, os Estados Unidos, depois de autorizarem os ucranianos a usarem mísseis de longo alcance, também deram carta verde para que o país possa utilizar minas terrestres, sobretudo para conter o avanço russo no leste do seu território. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, temendo um ataque russo à sua embaixada em Kiev, ordena a sua imediata evacuação. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, então bora lá. Hoje é dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, feriado nacional pela primeira vez, e eu faço esse vídeo começando aqui, repercutindo essa manchete de hoje mesmo, 20 de novembro, dá uma olhada. Se cortarem a ajuda, aqui fazendo uma referência à ajuda militar e financeira dada pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos, perderemos ou perdemos a guerra, diz Zelensky sobre aí o apoio ocidental. Olha só o que disse Volodymyr Zelensky em entrevista à Fox News dos Estados Unidos. Entre aspas, se cortarem a ajuda, eu acho que perderemos, disse Zelensky em entrevista. É claro que, de qualquer forma, vamos permanecer e lutar. Temos nossa produção, mas não é suficiente para prevalecer. Aqui fazendo uma alusão à produção bélica dos ucranianos. E penso que não é suficiente para sobreviver. Gente, então duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro é o caráter, sob certo aspecto, um tanto quanto dramático por parte do Zelensky, que está no papel dele, ou seja, colocar-se numa posição de muita fragilidade para ver se assim, de alguma forma, ele consegue sensibilizar os líderes ocidentais, em especial Donald Trump, para continuar e manter a ajuda militar dada à Ucrânia. Então, eu colocaria isso como uma espécie de chantagem emocional. Mas para muito além dessa, que eu aqui chamei de chantagem emocional, há também um caráter realista nessa fala do Zelensky. A Ucrânia só tem conseguido resistir a esses quase 3 anos de guerra graças ao apoio ocidental. É por isso que quando falamos de guerra Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia, não é simplesmente uma guerra entre dois países. É uma guerra que diretamente envolve dois países, mas indiretamente há uma série de outros países envolvidos. Do lado ucraniano, por exemplo, todos os países da OTAN, em especial os Estados Unidos da América. Do lado russo, agora aí mais recentemente podemos falar de uma participação até direta da Coreia do Norte, indiretamente do Irã, indiretamente da China, ou seja, é um contexto que envolve a participação de vários países, não apenas os dois aí, Rússia e Ucrânia, que aparecem diretamente no conflito. Então, como eu disse, deixa claro essa ideia de que se não fosse a ajuda ocidental, a Ucrânia já estaria derrotada há muito tempo. Beleza? Segue comigo, Ontem, na terça-feira, apenas 2 dias depois da autorização concedida pelos Estados Unidos, a Ucrânia fez o primeiro ataque com mísseis, ataque MS, contra o território russo. O ataque se deu aqui, no extremo oeste russo, na cidade de Briansk, e os alvos seriam primordialmente instalações militares dos russos. O ataque envolveu 6 mísseis do tipo ataque MS, 5 dos quais teriam sido derrubados. Isso segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia. A Rússia disse que não houve danos, apenas um incêndio que foi causado pelos destroços do míssil danificado em voo que foi debelado. E não há vítimas relatadas. Então, segundo a Rússia, dos 6 mísseis lançados, 5 foram abatidos e os destroços acabaram atingindo uma instalação militar, que segundo a Rússia não causou grandes danos, apenas um incêndio e muito menos levou a vítimas humanas, vítimas fatais. Isso é o que é relatado pela Rússia. Existem canais pró-Ucrânia que têm divulgado vídeos que mostram ou mostrariam supostamente uma instalação militar russa severamente danificada, ou seja, para os ucranianos, os danos teriam sido muito maiores do que a Rússia tem informado aí oficialmente. É possível que tenha havido esses danos aí maiores do que os divulgados pela Rússia? É claro que sim. O grande problema é que dificilmente
teremos a certeza disso. O fato é que houve ontem mesmo, na terça-feira, os primeiros ataques com esses mísseis que tiveram aí autorização concedida pelos Estados Unidos no último domingo. A Rússia prometeu que se esses mísseis fossem usados, o ataque poderia ser avassalador, inclusive com emprego de armas nucleares. Ao menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, agora na quarta-feira, não houve nenhum tipo de reação por parte da Rússia. Beleza, beleza? Além da autorização do uso desses mísseis, hoje, na quarta-feira, os Estados Unidos também deram uma nova autorização. Então fica claro aí, que nesses 2 meses finais do governo Biden, ele buscará ao máximo fortalecer a capacidade não só de ataque, como também de defesa dos ucranianos. Tudo aquilo que ele não fez ao longo aí dos quase 3 anos de guerra, ele está tentando fazer agora, nesses 2 últimos meses. Está aí a manchete de hoje. Estados Unidos autorizam o uso de minas terrestres pela Ucrânia. O anúncio foi feito por este moço, o Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, e o uso dessas minas em conflitos, elas sempre geram muitas polêmicas. Dá uma olhada. Grupos de direitos humanos há muito criticam o uso desse tipo de armamento porque eles podem, além de matar indiscriminadamente, permanecer armados por anos após o conflito ou após o fim do conflito em que foram usadas inicialmente. Vocês já devem ter visto, por exemplo, é muito comum na África, antigas minas usadas aí às vezes há décadas que permanecem no solo e aí eventualmente quando uma pessoa passa ou até mesmo algum animal passa, essas minas são detonadas. Então daí as críticas ao uso desse tipo de armamento que agora foi autorizado pelos Estados Unidos. Segundo os Estados Unidos, segundo aí um pronunciamento feito pelo próprio Lloyd Austin, as minas americanas são um pouco diferentes. Olha o que ele diz. As minas terrestres que procuraríamos fornecer a eles seriam minas terrestres que não são persistentes, ou seja, elas não continuariam ativas o tempo todo. Podemos controlar quando elas se autoativariam, se autodetonariam, e isso as torna muito mais seguras, eventualmente, do que as coisas que eles estão criando por conta própria. Ou seja, que no finalzinho ele aproveita e ainda tira sarro, dos armamentos ucranianos, falando indiretamente que os armamentos estadunidenses, americanos, são muito melhores, o que é inegável. Então, segundo essa nova autorização dos Estados Unidos, essa permissão, o uso dessas minas terrestres, teria como foco principalmente o leste ucraniano, ou seja, não seriam minas utilizadas em território russo. Elas seriam colocadas no leste da Ucrânia justamente para dificultar e tentar conter o avanço russo naquela localidade, que inclusive tem se dado de maneira muito rápida nos últimos meses, esse avanço russo no leste ucraniano, principalmente depois que a Ucrânia invadiu a região de Kursk. Você se lembra disso, né? Ao invadir Kursk, a Ucrânia acabou deixando desguardado boa parte ali da principal frente do conflito, que é justamente no leste do país. E aí os Estados Unidos, temerosos de que a Rússia pode reagir de alguma forma, primeiro a autorização do uso dos mísseis e agora a autorização também do uso dessas minas terrestres, os Estados Unidos ordenaram o seguinte, Embaixada dos Estados Unidos em Kiev fecha devido à previsão de ataque. Alerta ocorre um dia após a Ucrânia usar mísseis americanos de longo alcance para atacar território russo. Aqui entre aspas um comunicado, Por precaução, a embaixada será fechada e os funcionários estão sendo instruídos a se abrigarem no local. Se abrigarem em outro local, né? Aqui o texto acho que não ficou muito claro ou a tradução não ficou muito boa. Se abrigarem em outro local. Se a embaixada está sob risco de ataque, não é seguro, logicamente, se abrigar ali. Mas enfim, disse um setor do Departamento de Estado americano em comunicado. A embaixada dos Estados Unidos recomenda que os cidadãos americanos estejam preparados para se abrigar imediatamente caso um alerta aéreo seja anunciado. Então, temendo um ataque, os Estados Unidos fizeram esse comunicado. Particularmente, considero que a Rússia não vai atacar a embaixada, muito menos fazer uso de armas nucleares como reação a essas recentes permissões dadas pelo governo Biden às tropas ucranianas. Por que não, gente? Porque a situação da guerra no momento atual é muito favorável à Rússia, principalmente com a tomada de posse de Donald Trump prevista agora para janeiro. Então, ainda que a Ucrânia fortaleça aí, nesses últimos 2 meses o seu poder de defesa e também de ataque contra a Rússia,
Eu acredito que a Rússia, acredito que Vladimir Putin vai buscar maneiras aí, ó, de se defender e continuar promovendo esses ataques que já vêm sendo feitos aí nos mais de 2 anos de guerra, mas não vai utilizar armas nucleares, muito menos vai promover um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos. Porque isso sim seria uma deflagração, uma declaração direta de guerra da Rússia contra os Estados Unidos. Então o Putin ele vai esperar a tomada de posse do Trump, porque o Trump, assim que tomar posse, muito provavelmente vai levar adiante o plano de pôr fim ao conflito. E como se dará o fim do conflito? Com o corte da ajuda financeira e militar dada pelos Estados Unidos à Ucrânia. E você, o que pensa sobre tudo isso? Concorda? Discorda? Tem algo a acrescentar? Se sim, coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Lembrando que se você acompanha o canal, gosta do meu trabalho, pode também contribuir financeiramente. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, minha gente. Te espero no próximo. Um forte abraço, até lá. Valeu!